Olá, estamos fazendo aqui um novo live do Fala Brasília, diretamente de Brasília, hoje com a presença do Dr. Joelson Dias, advogado especialista em Direito Eleitoral, foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, com grande experiência no setor, e o nosso objetivo ao fazer esse live é termos alguns esclarecimentos a respeito das possibilidades de candidatura que são necessárias hoje, os requisitos que são necessários hoje, diante de um cenário em que aparentemente vamos ter muito mais capilaridade eleitoral, já que temos um volume grande de pequenos partidos, renovação de quadros, pessoas de organizações de terceiro setor, de federações, sindicatos de várias áreas, né? Organizações sociais que pretendem se candidatar. Bem-vindo, Joelson, muito obrigado pela presença. E queria começar já indo direto ao assunto, né? Hoje temos vários dirigentes de organizações sociais que eu tenho visto que têm procurado partidos, né, que estão avaliando candidaturas, gente do terceiro setor. Quais os cuidados que eles têm que ter ao procurar um partido? Obrigado pelo convite, Sérgio, nesse seu importante programa e para discutir um tema tão atual e importante que é o tema das eleições. Eu queria começar dizendo da importância que é discutir política, que é discutir eleições, numa sociedade como a nossa, que nos últimos tempos, lamentavelmente, tem estado tão dividida, em que tem sido tão difícil a reflexão, o debate, por conta dessa quase que verdadeira briga de torcidas que acabou agora se resumindo a discussão, a importante reflexão sobre as eleições, sobre o funcionamento das nossas instituições. É claro que nós temos que combater a corrupção, combater quem não tem o mínimo de compromisso com o seu mandato, mas nós não podemos deixar com que os fins justifiquem os meios, comprometer as nossas garantias constitucionais e criminalizar a política. É importante que a gente crie espaços de discussão como esse seu programa, justamente para que as pessoas possam mesmo se sentir motivadas, incentivadas a uma maior participação política. Porque afinal, eu digo sempre, se a gente não se envolve, quem é que vai cuidar aí do saneamento básico, da iluminação pública, dos transportes, da cultura, da saúde, da educação? Por isso é importante mesmo que todos se sintam muito motivados, não só se filiando aos partidos políticos, participando, votando, mas inclusive lançando mesmo as suas candidaturas. E para isso, a gente tem sempre que voltar ali à legislação eleitoral. Nós temos a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e as próprias resoluções do TSE, que o TSE a cada eleição edita para cada assunto, para o financiamento das campanhas, a prestação de contas, a arrecadação de recursos, a propaganda eleitoral, o registro das candidaturas, ou seja, é muito importante, eu digo sempre, que essa interessada em lançar a sua candidatura, procure sempre um bom profissional na advocacia, na contabilidade, no marketing, para que nesse trabalho conjunto o candidato, a candidata, ao final, tenha certeza de que conduziu a sua campanha na mais absoluta legalidade e não sofra com isso qualquer tipo de sanção. Joelson, vamos começar nas dúvidas do ponto de vista da legalidade na comunicação, que eu tenho visto muita gente justamente com algumas dúvidas a respeito, que é a questão: quem deseja de alguma forma se candidatar, muitas vezes ela já é uma liderança de algum setor, né? E ela às vezes já tem o seu trabalho de comunicação, ela tem o seu Facebook, tem a sua fanpage, ela impulsiona porque ela quer que algumas opiniões, alguns fatos, eventos que ela está ligada, vai lá, quer que o evento seja mais visto, saber que está fazendo um trabalho no seu setor, ele vai lá e coloca R$10 no Facebook, R$20 no Facebook, né? Isso, do ponto de vista, na medida que ele assumir uma candidatura, pode complicar ele ou não? A princípio, desde que mostre ali uma regularidade na sua atuação, na sua opinião, na manutenção dessas suas páginas aí na internet, na rede social, não acredito que haverá qualquer tipo de problema. Agora, é claro, a pessoa tem sempre que se manter muito atenta, porque tem um prazo de campanha eleitoral, a partir do momento em que se permite a campanha eleitoral propriamente dita, isso só a partir dos registros das candidaturas, depois de realizadas as convenções em julho. Então, tudo que acontece antes não pode configurar propaganda eleitoral antecipada, por isso que não se pode aí pedir expressamente o voto, não se pode fazer proselitismo. A legislação quer assegurar a liberdade de expressão, mas também quer controlar que aqueles com maior recursos financeiros, econômicos, aqueles com maior possibilidade de exposição na mídia, por exemplo, saiam em vantagem em detrimento dos outros. Por isso, esse cuidado para manter aí na sua mais absoluta regularidade as suas páginas, sem que configure com isso um desvirtuamento para a propaganda eleitoral propriamente dita, para o pedido de voto propriamente dito, ou com algum tipo de prática que às vezes não acontecia antes, né? Que acaba se
evidenciando, voltada só mesmo para impulsionar aí a sua candidatura fora de hora. Eu queria que você nos atualizasse como é que ficou, eu acho que isso é uma resolução recente, a possibilidade do candidato se autofinanciar. Isso não mudou. O candidato, enfim, houve proposta durante a reforma eleitoral de se estabelecer limites também para o próprio candidato, mas isso acabou não sendo modificado pela reforma. E aí até uma certa disparidade, um paradoxo, que é pensar que alguém possa custear a sua própria campanha, toda ela no limite estabelecido ali pela lei. Mas por hora isso não houve mudança nesse sentido e isso acontecerá. Nos outros casos, os candidatos, as candidatas deverão buscar aí as doações só de pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, por exemplo, não podem mais doar para as campanhas, há um limite de até 10% do rendimento bruto aí no ano anterior dessas pessoas que doarão para as campanhas. Tem todo um incentivo agora para que essa arrecadação seja feita também pela internet, pelos cartões de créditos. Criou-se aí agora a possibilidade de crowdfunding ou da vaquinha na própria internet, mas isso a partir de 15 de maio. Até 15 de maio todos têm que aguardar o momento então que essas empresas especializadas pela internet poderão fazer então a arrecadação desses recursos pelo crowdfunding, que claro, só serão liberados depois no futuro, se confirmado o registro da candidatura. Eu sei que são legislações eleitorais diferentes, né? Mas recentemente teve o fenômeno da eleição do prefeito lá de Nova York, que ele se elegeu, 75% dos recursos foram até $100 pela internet. Isso que sempre se almeja, né? Sempre se tem os Estados Unidos como referência nessa história da internet, de achar que as pessoas vão pela internet conseguir o apoio, conseguir as doações, quando na verdade já se mostrou muito que os Estados Unidos usam a internet mais para mobilizar as pessoas, né? Isso não dispensa o candidato a candidata de ter ali os seus apoiadores que fisicamente visitarão os potenciais eleitores ali, eleitoras nos bairros, mobilizarão esses eleitores e eleitoras em grupos de apoio, ou seja, não é só contar com a internet. E a partir disso, claro, fomentar ali as doações. Agora, um outro cuidado também, eu tenho visto muitas lideranças, a pessoa é presidente da associação dos moradores de um determinado bairro, a pessoa é de uma sociedade de meio ambiente, etc, 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 né? Essas pessoas, às vezes, elas acham que estão em pequenas entidades, elas precisam se afastar também. Tem que tomar cuidado se tem algum tipo de relação com recursos recebidos do poder público, se de alguma forma mantém ali algum tipo de parceria, os antigos convênios, se recebem parcial ou totalmente recursos do serviço do setor público. Aí, claro, é importante, enfim, até por garantia, por cautela, se afastar. A lei prevê prazos de afastamento para várias categorias de servidores, são prazos diferenciados, por isso é importante, eu dizia, a consultoria aí de um advogada que possa informar melhor desses prazos. Isso aí também está muito fácil hoje na própria página do TSE da internet, tem um espaço lá em que a pessoa pode fazer a pesquisa sobre essas diferentes categorias para saber quando se afastar, mas geralmente é isso, o servidor público, a servidora com 3 meses de antecedência, eventual dirigente sindical com 4 meses de antecedência, um pouquinho de prazo maior de 6 meses para aqueles, enfim, que são secretários aí de Estado, para aqueles que estão no papel de algum tipo de fiscalização, como servidora pública. Então, assim, é muito necessário mesmo a mais absoluta atenção a esses prazos de desincompatibilização ou de afastamento das suas funções, para que possa apresentar, dentro daquilo que espera a legislação, o seu registro de candidatura. Você acredita que essas eleições ainda vão ser tão judicializadas como foram as anteriores? Com toda certeza, porque hoje o que se quer, mais do que a legalidade, saber se o número de votos ali foi alcançado, se os requisitos para o registro da candidatura também foram observados. O que a legislação assegura, a própria Constituição, é que as eleições transcorram na sua mais absoluta legitimidade, na sua mais absoluta normalidade, ou seja, evitando-se com isso as condutas vedadas, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, a compra do voto ou a chamada captação ilícita do sufrágio. Então, assim, são questões que, claro, em se verificando durante o processo eleitoral ter havido uma ou outra conduta considerada ilícita pela legislação, fica sempre o Ministério Público, os outros partidos, coligações, candidatos e candidatas, como partes legítimas para a oferta de representações aí, que depois, mesmo depois de eleitos,
aí os candidatos e as candidatas ainda terão seu curso para avaliar se houve mesmo algum ilícito ou não, e em se comprovando, em havendo mesmo em eventuais casos como de abuso, por exemplo, até a gravidade dessas práticas, podendo aquele eleito ou eleita perder até mesmo o seu mandato. Então, o que acompanhei nas eleições anteriores foi um monitoramento jurídico, não só para a sua própria campanha, para estar ok, mas um monitoramento jurídico sobre os concorrentes e adversários de outros partidos que estavam sobre a mesma captação de votos no mesmo setor. Claro, é isso que a legislação prevê, né? A mais absoluta fiscalização. E aí é claro que todo mundo busca a consultoria para a sua própria campanha, para que possa arrecadar corretamente, fazer a propaganda corretamente dentro dos limites que a legislação estabelece, limites, no meu entendimento, até muito rigorosos. Deveríamos ter um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de tempo de campanha, inclusive, porque no meu entendimento, e lamentavelmente isso acaba favorecendo quem já está no poder. Sim. Hoje a oposição, os partidos novos, candidatos e candidatas com novas propostas têm muita dificuldade pelo tempo reduzido de campanha e uma série de restrições da propaganda eleitoral que lamentavelmente a legislação impõe, mas é isso que a legislação quer, que todos conduzam as suas campanhas na mais absoluta legalidade e possam também fiscalizar aí o que vem sendo feito pelos outros partidos, candidatos e candidatas. Agradeço a participação do Dr. Joelson Dias, especialista em Direito Eleitoral, ex-ministro do TSE, aqui para o Fala Brasília. Primeira incursão, primeiro live nosso sobre eleições 2018. Vamos procurar fazer outros, na medida que sabemos que na nossa audiência tem vários formadores de opinião, tem várias lideranças setoriais, de uma forma ou de outra vão se envolver de forma direta ou indiretamente nas próprias campanhas, muitas vezes com candidaturas. Temos também bastantes assessores parlamentares hoje também na nossa audiência, então vamos municiar com informações, esclarecimentos e atualizações. Obrigado pela audiência de hoje, até uma próxima oportunidade.